Que saudade da Cruzeiro do Sul! Episódio especial aqui no canal Asa com os depoimentos de Flávio Amaral e Eduardo Silveira. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e se ainda não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever e acionar o sininho. Vamos lá! E vamos falar da nossa Cruzeiro. Tantas lembranças desde a minha infância, adolescência. Como bom filho de paulistano, um dos programas quando eu era criança era ir para o terraço do aeroporto de Congonhas para ver os pousos e decolagens, né? Isso começou muito cedo, aos meus 3 ou 4 anos de idade, e a Cruzeiro teve um papel de destaque muito importante nessa minha história e nessa minha paixão. Vamos lá, por partes. Em 1964, eu estava com meu pai no aeroporto de Congonhas e ele resolveu passar no balcão da Cruzeiro, você deve se lembrar, era ali no saguão central, e perguntar para as funcionárias, para uma das funcionárias, se o filho dele, no caso eu, poderia conhecer uma aeronave por dentro. A resposta foi imediata e pronta. E me levaram para dentro de um Converliner, eu não vou saber dizer se era um 340, se era um 440, mas eu jamais vou me esquecer desse dia, e principalmente de um detalhe. Me deram um doce dentro do avião. E eu ainda vou chegar ao absurdo de contar para você que esse doce era de coco. Passageiros da Cruzeiro com destino a 1973. Dirijam-se ao portão principal e boa viagem. Cruzeiro, um trenó a jato para cada Papai Noel. Mais para frente, em 1968, conforme eu contei para você quando falamos do Caravelli, eu fiz o meu primeiro voo a jato também na Cruzeiro, no PPCJD, Congonhas, Galeão. E a história não ficou por aí não. Pouquinho mais para frente, em 1969, eu fiz o meu primeiro voo de ponte aérea. E qual foi o equipamento? YS-11 da Cruzeiro. Sinceramente, eu não me lembro da matrícula, mas me lembro desse voo como se fosse hoje. YS-11, 1968. E vamos seguir com a Cruzeiro, né? A Cruzeiro reinou absoluta no aeroporto de Congonhas com jatos. A partir de 1965, quando a Panair deixou de operar, a Cruzeiro era a única operando com jatos durante um bom tempo, com seus Caravellis em Congonhas. Só um pouquinho depois é que a Aerolíneas Argentinas colocou os Comets e a VASP recebeu no final de 67, corrigindo, os 111. Mas durante muito tempo, o único jato que operava em Congonhas era o Caravelli, né? E aquilo era de encher os olhos, aquele avião lindo, maravilhoso.
está vendo é um exagero total. É só para lembrar que os jatos Boeing e Caravelle da Cruzeiro vão a todos os lugares, ou quase todos. Cruzeiro, novamente a empresa aérea do ano. E as particularidades da Cruzeiro na minha vida não param por aí. Em fevereiro de 1971, eram férias de verão, e minha mãe me deixava no aeroporto, sozinho, ou com algum amigo, depois do almoço, ia me buscar no final da tarde. E eu ficava circulando por lá, terraço do restaurante, comia um misto quente, tomava uma Coca-Cola. E num desses dias, que por sinal chovia bastante, em fevereiro de 1971, ocorreu o primeiro pouso de um 727 da Cruzeiro, novinho, o Charlie Juliette Echo, em Congonhas. Eu fiz aquilo que eu aprendi direitinho com meu pai, não foi a primeira vez. Eu fui ao balcão e pedi para ir à pista quando fossem receber o avião. E fui, debaixo de chuva, me lembro como se fosse hoje, e tem as fotografias, inclusive do interior do CJE, tinindo de novo, as quais eu já enviei para você. Muito bem, esse foi um dia inesquecível. Foi a primeira vez que eu pus os pés dentro de um 727, na cabine, no cockpit, circulando o avião como se tivesse sol, e estava chovendo, eu com o guarda-chuva da Cruzeiro, com a funcionária do check-in do meu lado, e eles faziam isso com uma tremenda boa vontade. Você está vendo que o quanto a Cruzeiro foi importante, né, na história dessa minha paixão. E não parou por aí não, né? Em 1980, qual foi o primeiro widebody a operar regularmente em Congonhas? O A300B4 da Cruzeiro, né? Eu me lembro de pegar a minha moto na época e ir para Congonhas. Eu sabia o horário que ele chegava. Para quem pôde ver isso, ele estacionava do lado do terminal, não do outro lado onde paravam os jatos, porque ele era muito grande. Ele parava um pouco antes daquele espaço da ala oficial, ele ficava estacionado ali. Eu pegava a moto e parava ali na Rubem Berta e ficava olhando para o CLA parado ali, babando, né? Voando juntas, Varig e Cruzeiro, a maior experiência de voar Brasil. Tem mais uma história fantástica para contar da Cruzeiro. Em janeiro de 1983, eu fui com minha namorada à época para Congonhas para levar a irmã dela, menor de idade, que ia viajar como menor desacompanhada, não me lembro para onde, mas nós fomos embarcar a irmã dela, e quando eu chego no aeroporto, antes ainda de estacionar, quando eu estou passando na chegada ali da Rubem Berta, era irresistível dar aquela olhadinha para ver o que tinha parado lá, eu dou de cara com aquele DC-980, que, eu fiquei até, falei, nossa, DC-9 em Congonhas? Mas assim, olhei rapidamente, e assim que a gente foi para o terminal, enquanto ela levava a irmã para o check-in, eu já fui direto para o terraço para ver do que se tratava. E lá estava o DC-9, o MD-82, Charlie Juliette Mike. Eu tive a sorte de vê-lo no espaço de tempo que ele operou aqui, que foi pouco mais de um mês. Jamais vou me esquecer disso. Pouco mais para frente, um amigo me deu de presente um safety, um cartão de segurança que eu guardo aqui com muito carinho. Enfim, Cruzeiro marcou a todos nós, todas as pinturas lindas, né? A pintura original dos Caravelles era absolutamente maravilhosa. Depois, em 70, eles adotaram outro padrão de pintura, né?
com o 727, os YS-11 também tinham essa pintura, e os Caravellis também acabaram sendo pintados nessas cores. Enfim, lembranças maravilhosas que estão aqui muito bem registradas na memória, e eu tenho um monte de coisa guardada aqui da Cruzeiro: flâmula, fotografia, negativo, folheto, maquete, kit. É isso aí, gente. É muito bom lembrar dessas coisas que foram tão importantes na vida da gente. Basicamente, eu entrei lá em 1979, apesar de que eu já tinha feito prova de admissão para ser copiloto de YS-11 em 1974. A Varig assumiu a empresa em 75 e o pessoal que estava selecionado para entrar não entrou. Eles pararam os YS-11 e os Caravellis lá em Porto Alegre até conseguir vender todos eles, e eu tive que aguardar. Alguns colegas, inclusive, que já estavam lá, foram demitidos. Isso foi um troço meio amargo para todo mundo. E o pessoal ficou parado um tempo, né? Ou pulando daqui para lá até o ano de 1979. Tá? A experiência anterior se resumiu, mais importante, na Votec, onde eu fiquei 3 anos. Lá você voava tudo. Eram 4 tipos de bimotor e 3 tipos de monomotor, mas isso deu uma cancha espetacular que você não consegue adquirir em lugar nenhum. A passagem para Cruzeiro, as aulas iniciais foram no antigo hangar da Cruzeiro, que hoje tem outros donos, acho que é da Líder, no Santos Dumont, tinha uma sala grande, nós tivemos aulas ali, e depois, com o passar do tempo, nós fomos transferidos a nível de ensino para o Caju, onde tinha o antigo hangar do hidroavião na ponta do Caju, que os caras posavam na Baía de Guanabara, taxiavam, e tinha os trilhos ali que você tirava o avião de dentro d'água para fazer a revisão. Eu voei com caras que foram comandantes de DC-3, YS-11, Caravelli, alguns chegaram a voar, inclusive Catalina e C-82, e foi uma escola. O 737 foi um avião maravilhoso, até hoje eu tenho saudade dele, pela robustez e a simplicidade. A eletrônica dele era praticamente zero, você tinha nele os próprios equipamentos que se tinha no Bandeirante e no MU, que era ADF VOR, e com isso você voava o Brasil inteiro, voava a Amazônia, e vai para baixo, para cima, era tudo igual. A partir de 84, começou a misturar a tripulação da Cruzeiro com Varig. Em 87 misturou tudo. Os benefícios que a gente tinha na Cruzeiro nós levamos para a Varig, apesar de que houve uma guerra que até hoje ainda causa mais lembranças a respeito do negócio de senioridade. Tá? Foi no 737 também que eu botei as minhas 4 faixas, nos últimos grupos de copilotos promovidos a comandante. A gente foi promovido ainda na Cruzeiro e passamos para a Varig um ano depois, já na condição de comandante. Que é uma coisa interessante, porque eu tinha tentado entrar na Varig antes e eu não consegui. Eu ia entrar de copiloto ou de segundo oficial de 07 na época, 1973, por aí, eu não entrei. E anos depois você entra já direto de comandante, que é uma curiosidade. E em linhas gerais é isso. Foi uma escola, a experiência desse pessoal que voou a Amazônia foi uma coisa fantástica, você aprendia muito com eles. E é o que eu sempre digo na aviação, você nunca para de aprender. Até o último dia que você está voando, você está aprendendo. Mas foi uma experiência única. Eu repetiria isso novamente sem nenhum problema, e fica a lembrança dos aviões que eram só 16 na época, incluindo os 2 A300,
que é sempre bom lembrar, a Cruzeiro foi a primeira operadora de Airbus no Brasil. Ela apostou no A300 quando ainda era uma novidade. E se deu bem. Eles voaram 10 anos na companhia. Em linhas gerais é isso aí. É uma companhia que deixou muita saudade e hoje em dia quase ninguém lembra. Você fala em Cruzeiro hoje em dia, para a geração atual, os caras vão ter que procurar no Google. Mas faz parte, é o preço do progresso.